De um lado, um dos maiores carnívoros da Era Jurássica. Do outro, um herbívoro colossal que dominou as Américas na Era do Gelo. Hoje, vamos colocar frente a frente o ágil e feroz Allosaurus fragilis contra o imponente Megatherium americanum, o bicho preguiça gigante que, apesar do nome pacato, era tudo menos indefeso. Essa batalha não é só entre espécies, mas entre eras. Uma representando o auge dos dinossauros e a outra, o poder absoluto dos mamíferos gigantes. E antes que alguém subestime o Megatherium por ser um herbívoro, vale lembrar: ele era do tamanho de um elefante asiático. Tinha garras afiadas como foices e uma força bruta capaz de derrubar árvores. Um verdadeiro tanque vivo da pré-história. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a chegar nos primeiros 5.000 inscritos. Deixe o seu like e comente muito. Apesar de não ser o maior predador da sua época, o Allosaurus era o mais abundante, ganhando o apelido de Leão do Jurássico. Ele media cerca de 9 metros de comprimento, com 3 metros de altura e pesava por volta de 2,3 toneladas. Era rápido, leve e com uma construção corporal que favorecia ataques rápidos e ágeis. Suas patas traseiras longas, sua cauda como contrapeso e seus sentidos aguçados faziam dele um caçador implacável. Estimativas apontam que ele poderia atingir velocidades entre 30 e 55 km por hora, algo extremamente veloz para um animal de seu porte. Ele era especialista em emboscadas e tinha mobilidade para desviar de golpes, contornar presas e atingir pontos vulneráveis com precisão. Já o Megatherium, apesar de sua aparência lenta e desajeitada, era uma força da natureza. Com mais de 6 metros de comprimento e mais de 4 toneladas, ele podia se erguer sobre as patas traseiras e encarar um predador de igual para igual. Seus membros anteriores terminavam em garras que podiam medir até 30 centímetros, afiadas o suficiente para rasgar carne ou esmagar ossos. E apesar de sua dieta herbívora, ele não hesitaria em usar sua força se ameaçado. Fósseis mostram que ele poderia atingir até 7,9 km por hora em curtas investidas. Nada impressionante se comparado ao Allosaurus, mas mais do que o suficiente para um contra-ataque devastador quando encurralado. Em um combate direto, ele usaria sua massa corporal e garras para afastar ou esmagar o inimigo, como um gorila usando os punhos. Estruturas encontradas no ouvido interno indicam que ele possuía um sistema de equilíbrio e coordenação motora mais refinado do que se imagina. Mas onde o Megatherium realmente se destacava era na agilidade localizada, principalmente na parte superior do corpo. Seus membros anteriores, além de colossais, eram construídos para movimentos rápidos e explosivos. Isso permitia que ele desferisse golpes poderosos em um raio muito maior do que o de qualquer outro mamífero gigante, transformando cada pata em uma verdadeira arma de guerra. Se o Megatherium era força defensiva bruta, o Allosaurus era precisão letal em movimento. Diferente de carnívoros como o T-Rex, que esmagavam ossos com mordidas absurdas, o Allosaurus seguia uma abordagem mais técnica. Seu crânio, embora visualmente menos intimidador, era uma ferramenta cirúrgica. Estudos biomecânicos mais recentes estimam que sua força de mordida alcançava 8.724 newtons, cerca da metade da força de um crocodilo marinho moderno, mas ainda suficiente para abrir carne como manteiga. Só que a mordida em si não era o golpe final. O segredo do Allosaurus estava no pescoço. Com uma musculatura cervical robusta e flexível, ele podia agarrar sua presa e girar a cabeça com violência, criando um efeito semelhante ao de um serrote biológico. A estrutura craniana era tão resistente que aguentava até 55.000 unidades de força vertical, suportando impactos e torções sem fraturar. Os dentes, curvos e serrilhados,
funcionavam como lâminas de serra, ideais para cortar músculos, tendões e até ossos. A cada abocanhada, ele maximizava o dano com movimentos rápidos e violentos do pescoço, transformando carne viva em feridas letais em poucos segundos. No campo da inteligência, porém, nenhum dos dois entraria para Harvard. O Allosaurus, apesar de seu sucesso como predador, apresentava um cérebro proporcionalmente pequeno. A relação entre o volume do cérebro e o volume corporal sugere capacidades cognitivas semelhantes às de répteis não avianos, ou seja, algo comparável aos crocodilos modernos. E embora isso possa parecer um insulto, vale lembrar que os crocodilos são mestres da emboscada e da adaptação, conseguindo viver por milhões de anos praticamente sem mudanças. Já o Megatherium provavelmente também não era um gênio, mas sua estrutura cerebral indica que ele era capaz de reconhecer ameaças, reagir com eficiência e até mesmo coordenar movimentos complexos, especialmente quando precisava usar seus membros dianteiros como ferramentas ou armas. Allosaurus, apesar de não ser o animal mais brilhante em termos de cognição, apresentava características neurológicas que o tornavam extremamente eficaz na caça. Seus bulbos olfativos eram notavelmente desenvolvidos, o que indica um faro apurado, útil tanto para rastrear presas quanto para detectar carcaças a grandes distâncias. Já seu ouvido interno era sensível a sons de baixa frequência, o que pode ter ajudado na percepção de movimentos pesados no ambiente, como o de um estegossauro se aproximando ou um outro terópode competidor ao longe. Do outro lado, o Megatherium ainda é um enigma neurológico. Poucos estudos detalhados foram conduzidos sobre sua inteligência, mas análises preliminares do espaço craniano revelam um cérebro relativamente pequeno para seu porte, algo comum em megafauna herbívora. Ainda assim, ele era plenamente capaz de executar comportamentos complexos de sobrevivência, localizar alimento, reconhecer ameaças e até interagir com outros indivíduos. Embora nunca fosse resolver um cubo mágico, suas habilidades cognitivas eram compatíveis com o estilo de vida lento e territorial que levava. Seus sentidos, como olfato e visão, ainda carecem de estudos mais profundos, mas provavelmente estavam adaptados ao ambiente semiaberto da América do Sul do Pleistoceno. Mas aqui entra um fator essencial que muitas vezes é esquecido em comparações entre espécies: a experiência. Allosaurus não só era um predador imponente do Jurássico, como também precisava disputar esse título diariamente. Ele viveu em um ecossistema complexo e altamente competitivo conhecido como Formação Morrison, um verdadeiro palco de gladiadores da era dos dinossauros. Compartilhava território com outros grandes carnívoros como Ceratosaurus, Torvosaurus e até subespécies maiores da sua própria linhagem. A competição por carcaças, território e presas menores era constante, o que obrigava esses predadores a se envolverem em conflitos frequentes, tanto contra outras espécies quanto entre si. Evidências fósseis mostram marcas de mordidas de Allosaurus em ossos de outros indivíduos da mesma espécie, indicando canibalismo ou disputas por hierarquia. Além disso, cicatrizes em ossos e dentes quebrados revelam que esses confrontos não eram simbólicos. Eles eram brutais. E como se não bastasse, o Allosaurus também precisava enfrentar presas perigosas, como estegossauros armados com caudas espinhosas e saurópodes juvenis com chutes poderosos. Enquanto isso, o Megatherium, apesar de herbívoro, também não tinha vida fácil. Ele viveu no Pleistoceno sul-americano, um período conhecido por abrigar alguns dos maiores e mais perigosos predadores de mamíferos da história. Entre seus principais adversários estavam os ursos de cara curta, como o Arctotherium angustidens, que podiam ultrapassar facilmente os 3,5 metros de altura em pé, além de ter dentes e garras que rivalizavam com os de um predador moderno. E claro, havia o Smilodon populator, o famoso tigre dente de sabre,
cuja mordida era projetada para perfurar profundamente o pescoço das presas. Diante dessas ameaças, o Megatherium não podia se dar ao luxo de ser passivo. Fósseis indicam que ele provavelmente usava as árvores e a topografia do ambiente ao seu favor, mantendo sempre uma posição que permitisse revidar com força total. Embora não tenha deixado cicatrizes em outros fósseis da mesma forma que o Allosaurus, a construção física do Megatherium fala por si. O Megatherium não vivia numa floresta pacífica de desenhos animados. No ambiente selvagem da América do Sul pré-histórica, até um herbívoro de 4 toneladas precisava estar em alerta constante. Embora quando adulto fosse praticamente invulnerável à maioria dos predadores, a juventude do Megatherium era uma fase perigosa. Carnívoros como o Smilodon populator, o lendário tigre dente de sabre e até mesmo a pantera patagônica, uma subespécie extinta do jaguar, poderiam representar uma ameaça real aos filhotes. No entanto, ao atingir a maturidade, poucos ousariam desafiá-lo. Além de predadores, o Megatherium dividia o território com outros herbívoros gigantes como gliptodontes, toxodontes e até proboscídeos, o que certamente gerava disputas por espaço e alimento, mesmo entre herbívoros. Em termos comparativos, o Allosaurus leva vantagem clara em agilidade, velocidade, estamina, força de mordida, efetividade dos ataques e experiência predatória. Já o Megatherium domina em altura, peso, alcance, força dos membros, eficácia das garras e resistência bruta. A luta entre eles é, sem exageros, um embate entre duas filosofias evolutivas distintas: o caçador afiado e veloz contra o defensor fortificado e brutal. O Allosaurus era um mestre da caça, acostumado a abater presas maiores, como jovens saurópodes, e até enfrentar animais perigosos, como estegossauros. Ele sabia esperar, testar, atacar com precisão e recuar quando necessário. Seu corpo era adaptado para a ofensiva. Pescoço poderoso, dentes serrilhados, braços funcionais e grande mobilidade. Já o Megatherium não era lento e indefeso como muitas vezes é retratado. Quando se erguia sobre as patas traseiras, ultrapassava 3 metros de altura, com garras que podiam dilacerar até os mais bem preparados predadores. Sua massa corporal permitia resistir a ataques, e se acertasse um único golpe bem posicionado, poderia incapacitar qualquer inimigo. Mas não dá para ficar em cima do muro. Se essa luta acontecesse com ambos adultos, saudáveis e prontos, o resultado provavelmente dependeria do primeiro contato. Se o Allosaurus conseguisse manter a distância, explorar brechas e sangrar o oponente com ataques rápidos, teria chance de vencer por desgaste. Mas isso exigiria extrema cautela e precisão. Um erro, uma aproximação mal calculada, e ele estaria ao alcance de um golpe devastador. Já o Megatherium, mesmo com sua vantagem em força, não poderia se dar ao luxo de errar. Sua reação seria mais lenta e uma série de ataques consecutivos poderia levá-lo à exaustão ou a sangramentos letais. Ainda assim, em um confronto direto e inevitável, com terreno neutro e sem chance de fuga ou estratégia prolongada, o Megatherium provavelmente sairia vitorioso. Sua força bruta, aliada à capacidade de causar danos letais com um único golpe, o coloca um passo à frente nesse embate. Então sim, depois de muitos confrontos e análises, os mamíferos finalmente conquistam sua vitória contra os dinossauros,